João Gonçalves Mendes. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amados, devo dizer da minha felicidade em estar aqui nesta tarde, podendo cultuar ao Senhor juntamente com todos os senhores e com a feliz liberdade também de vos dizer algo da parte de Deus. Minha gratidão a Deus pela vida do amado pastor, presidente da Almaden, o pastor José Carlos de Lima. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Roberto José. São nossos líderes, mas também são nossos amigos. E nós nos sentimos muito bem em poder reencontrá-los e poder cultuar ao Senhor juntamente com eles. Nossa gratidão a Deus pelo pastor Leonardo, uma amizade mais recente, mais nova, mais firme e forte. Graças a Deus. Estou muito feliz em estar aqui, poder abraçá-lo. E quero dizer a todos os amados que é linda a nossa fraternidade. A nossa Almaden, de fato, constrói uma linda fraternidade entre nós, conosco. E essa fraternidade também não deve se limitar aos obreiros, mas deve alcançar a toda a igreja, a todo o povo do Senhor. Finalmente somos irmãos, graças a Deus. Bendito o Senhor. Estou feliz pela companhia do pastor Fabrício e quero também dizer minha gratidão ao pastor Edson, que tem nos dado um apoio desde ontem à noitinha, quando chegamos. Nosso desejo é que a bênção de Deus seja a sua recompensa. Amados, nós vamos ler a palavra de Deus e, para tanto, nós vamos abrir a Bíblia Sagrada na segunda epístola universal de Pedro, no capítulo de número 1, vamos ler os versículos 3 e o 4. Nós vamos ler estes dois versículos e vamos buscar o bom entendimento, e o Senhor vai nos dar sua palavra. Glórias a Deus. Nos diz assim a palavra de Deus: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Os amados podem dizer amém? Amém. Louvado seja Deus. Amados, nós temos um tema bastante significativo. E eu fiquei meditando e pensando nas palavras da Bíblia Sagrada e buscando o entendimento, porque, de fato, nós precisamos ser moldados pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é suficiente, ela é eficiente, e verdadeiramente nós temos que nos apegar à palavra. Claro, primeiro, para que estejamos amoldados à vontade de Deus,
E também devemos nos apegar à palavra para transmiti-la a outros, porque, como diz o apóstolo Paulo, o Senhor nos reconciliou com o Pai e nos deu a mensagem da reconciliação. E esta mensagem da reconciliação, ela não é outra coisa, é a palavra de Deus, a palavra salvífica. Bendito é o nome do Senhor. E nós vamos meditar. Quero que os amados tenham uma paciênciazinha comigo, não por causa do tempo, eu não vou extrapolar. Sei que o pastor Roberto José dos Santos, que esse sim é mestre, ele vai nos transmitir aqui a grande mensagem de Deus. Paciência comigo, que eu peço é para que se esforce para entender o que eu quero dizer, porque eu sou matuto. Não sei que os irmãos aqui sabem o que é ser matuto. Eu sou matuto, eu não sei falar bonito, falar muito, e talvez não saiba explicar as coisas assim como deve, mas eu vou me esforçar aqui. De uma coisa eu tenho certeza, Deus vai nos abençoar. Eu pedi a Ele que me desse uma palavra que alcançasse o coração de cada um de vocês. Então, essa palavra também vai ter que passar por aqui. Glórias ao nome do Senhor. Então, vamos considerar. Tiago, capítulo 1 e o verso 18, ele nos diz assim, versículo 18 do capítulo 1. Gente, isso aqui é lindo demais. Tiago diz assim: Ele que por sua vontade nos gerou pela palavra da verdade e nos deu a primazia diante das demais criaturas. O privilégio aqui é grande demais, é inefável, a mente humana não alcança. Mas eu quero me ater à primeira parte do versículo, que o Senhor, por sua vontade, nos gerou pela palavra da verdade. Então, o Tiago está nos falando aqui do começo, do processo de iniciação da nossa vida com Deus, da nossa vida cristã, o início de nossa caminhada. O Senhor nos gerou pela palavra da verdade. De fato, Tiago está falando do grande milagre da salvação, que o Senhor efetivou em nós. E eu fico pensando e entendendo que o milagre da salvação, ele é tão grande, ele é tão extraordinário, que Paulo, escrevendo aos irmãos coríntios, ele compara o milagre da salvação que veio a nós pela palavra com a criação do mundo. Porque Deus, pela sua palavra, ele disse: haja luz, e houve luz. Aí Paulo diz que do mesmo modo, pela palavra do Evangelho, o Senhor fez que a sua luz resplandecesse em nós pelo brilho da face de Jesus Cristo. Então é a palavra que trouxe a nós esta iniciação, esta partida, esta largada. E nós, então, já estamos no caminho. A largada já aconteceu, a partida já aconteceu. Porque o Senhor nos gerou pela palavra da verdade. E nós estamos no caminho. Glórias ao nome do Senhor. No caminho. E aqui muitos estão no caminho há muito tempo. Eu estou no caminho desde 1967. Eu aceitei a Jesus com 9 anos de idade, e graças a Deus, eu só tenho andado para frente. Só para frente. Glórias a Deus. Comecei menino mesmo. E já estou aqui com uma idade já que não é tão jovem, mas seguindo o caminho. E a minha feliz expectativa
é fazer o que Jesus disse ao pastor da igreja de Esmirna: ser fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Bendito é o nome do Senhor. Então, amados, vamos considerar o seguinte: ninguém vai ser moldado pela palavra de Deus se não tiver esse início. Vamos lembrar as palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 1, quando ele diz: agora, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ok, fica o bom entendimento, não só pelo texto que acabei de citar, mas por uma quantidade enorme de textos de Paulo, de Pedro, de João, de Judas, de Tiago, do próprio Cristo. Fica muito bem entendido que ninguém vai poder trilhar o caminho de Deus se não houver nele, se não houver nesta pessoa, uma operação de Deus. Ninguém vai poder. Inclusive, quem tenta fazer isso, sem que tenha recebido a obra de Deus na sua vida, tenta, mas não consegue. Pode até fazer boas obras, mas são trapos de imundície, porque o caminho de Deus, ele só pode ser trilhado por quem Deus levantou e colocou neste caminho. A Bíblia tem um fato muito importante que ajuda a ilustrar o que eu estou dizendo. É que quando Ciro decretou o retorno do povo judeu do cativeiro para que voltasse a Jerusalém, Esdras fez registro de que voltaram somente aqueles cujo Espírito Deus levantou. E vocês sabem que houve um período de negligência, aquele pessoal que veio com Zorobabel, depois entrou num estado de negligência que durou muito tempo, mais ou menos 15 anos, e Deus levantou Ageu, que fez uma pregação veemente, e com o resultado da pregação daquele profeta, da obra do Espírito Santo, o próprio profeta Ageu faz o registro, e Deus levantou o espírito de Zorobabel, o governador. Deus levantou o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Deus levantou o espírito do restante do povo. Então eles foram e fizeram a obra da casa de Deus. Então, só trilha este caminho quem Deus levanta. Só faz a obra de Deus verdadeiramente quem Deus levanta. Bendito é o nome do Senhor. E aí eu fico às vezes, amados, assim, olhando as coisas assim, numa visão panorâmica, e vendo o que estão fazendo com o Evangelho, o que muita gente faz em nome de Deus, de Bíblia na mão, do Espírito Santo e de Cristo. Quer dizer, coisas tão distanciadas da Bíblia e do que Deus mandou fazer, do que Cristo mandou fazer, que eu fico assim, estupefato, pensando assim: o que as pessoas vão pensar de nós e do Evangelho, com tanta gente sem conversão, tentando ser o que não é, com tanta gente sem Deus na vida, tentando ser o que não é. E isso, amados, é algo horrível, porque se as pessoas olham para nós e consideram, como diz lá no Ceará, farinha do mesmo saco, tudo igual, então ninguém está prestando, ninguém tem Deus na vida. É isso que se pode entender através de vidas não regeneradas, se colocando na posição de quem é regenerado, de quem é testemunha de Deus.
e apropriadamente, muito oportunamente, a palavra de Deus vem a nós para consolidar em nós essa convicção, para que cada vez mais nós estejamos apegados a Deus, estejamos firmados na palavra, porque Paulo nos conforta. Paulo nos conforta. Deus conhece os que são seus. Deus conhece os que são seus. Todavia, o fundamento de Deus permanece firme. Deus conhece os que são seus. Glórias ao nome do Senhor. Nós vamos já voltar ao texto, amados. O texto lido. Mas vamos lembrar que o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos Efésios, capítulo 4, a partir do verso 10, que ele fala, a partir do versículo 10, vai até ao 16, com muita clareza, que o Senhor mesmo, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para mestres. Bom, são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ok. Então, vamos considerar. São dons ministeriais. Agora, todos eles, dons ministeriais, que se movem, que funcionam pela palavra. Os apóstolos eram os homens da palavra. Precisaram até constituir diáconos, porque teriam que ficar apegados à palavra. Evangelista sem palavra não existe. O evangelista é o homem da palavra. Profeta é o homem dos oráculos de Deus, é o homem da palavra inspirada. Pastor sem palavra também não funciona. Pastor é o homem da palavra também. E mestre, sim, o mestre é aquela pessoa de grande capacidade de ensinar a palavra. Então a gente pode perceber aqui que Deus constituiu homens, que Deus concedeu 5 ministérios para que a palavra seja com eficiência transmitida, para edificar, para afirmar, para unir, para abençoar. E então, eu e vocês, cada um de nós, precisamos estar amoldados, afeiçoados, apegados à palavra. Lembrando ainda que no mesmo texto, quando o apóstolo apresenta as finalidades desses ministérios, ele diz que é para o aperfeiçoamento dos santos, e acrescenta, para a edificação do corpo de Cristo. E ele prossegue, eu vou até ler o verso 12, o versículo 12 e o 13, que é muito interessante para este entendimento. Verso 12 e 13, ele diz assim: até que querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Gente, isso é grande demais. A medida, gente, isso é muito importante. A medida, quer dizer, Cristo é o padrão, é o modelo. Então, nós devemos desenvolver espiritualmente, tendo Cristo como modelo. A formação de nosso caráter deve ser para que sejamos e tenhamos o caráter conforme o caráter de Cristo. Glórias a Deus, aleluia. Verso 13, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em volta
por vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Cristo é o nosso padrão, é o nosso modelo. Mas aí vamos pensar e até, de algum modo, considerar, isso é tão difícil. E diria, é impossível para quem não nasceu de novo. Agora, para quem nasceu de novo, é possível. E não é tão difícil. O que lemos há pouco como leitura oficial? O apóstolo Pedro, resumindo aqui para mostrar o entendimento fácil das palavras de Pedro, é que o Senhor já nos deu tudo o que precisamos para um viver piedoso. Deu tudo o que precisamos para uma vida santa. Por quê? Porque Ele nos fez escapar da natureza, Ele nos fez escapar da corrupção que destrói no mundo e nos fez participantes da natureza de Deus. Então, quando o Senhor nos gerou pela palavra da verdade, quando nós imergimos em Cristo, e como diz Paulo, numa linguagem figurada, quando nós fomos enxertados na videira, nós passamos a receber a vida de Cristo. A vida de Cristo. O verdadeiro cristão está em Cristo. E quem está em Cristo vive a vida de Cristo. E assim nós somos participantes da natureza de Deus. Agora, este é um privilégio exclusivo dos filhos de Deus. Só os filhos participam da natureza. Quem não é filho não tem o DNA. O DNA é para quem é filho. É o que prova, né? Então, a natureza divina é para quem é verdadeiramente filho de Deus. E filho de Deus é quem nasceu de novo, é quem foi gerado pela palavra da verdade. É que é habitado pelo Espírito Santo. E assim, nós podemos ter desenvolvimento espiritual, porque assim já não andamos conforme a natureza carnal, mas andamos conforme o Espírito. Porque o Espírito de Deus foi enviado para habitar em nós. E é o Espírito Santo que habita em nós, que nos faz participantes da natureza de Deus. Glória. Então Pedro tinha esta convicção e nos ensina. O versículo 5 em diante, Pedro vai mostrar como é que os filhos de Deus devem colocar em desenvolvimento a vida cristã. Como devem trilhar o caminho, porque essa conversão foi alargada. O Senhor tirou de nós a operação do erro e colocou o espírito da obediência, que foi a partida, foi o começo. O Senhor nos gerou pela palavra da verdade, mas tem um longo caminho a ser seguido. E interessante é que o apóstolo ensina sobre esse longo caminho a ser seguido e ensina também sobre a vitória da chegada. Vamos pensar rapidamente. Então o apóstolo, ele diz, e vós, pondo nisto mesmo toda a diligência, é o versículo 5, acrescentai à vossa fé a bondade.
pondo toda a diligência. O crente, os crentes em geral, mas em destaque nós obreiros, não podemos ser negligentes, amados. Nós temos que colocar toda a diligência, aplicar toda a diligência nessas questões dos valores espirituais. E vós mesmos, pondo nestas coisas toda a diligência, os senhores sabem muito bem, a diligência é contrária à negligência, é contrária à indiferença. A diligência é devoção, é aplicação, é prontidão, é vigilância. E nós somos intensamente recomendados a cultivar essas virtudes, porque nós não podemos negligenciar, não podemos ficar empacados no caminho. Vem à minha mente agora uma palavra de Jacó, seu filho Issacar, quando ele estendeu as mãos sobre a cabeça dele, ele estava abençoando os filhos, era despedida. Então Jacó disse assim: meu filho Issacar é como um jumento forte de ossos largos deitado debaixo da carga, e viu ele que a terra era boa e entregou os seus ombros à servidão. Por que trazer essas palavras aqui nesse momento? Para lembrar que é possível um homem ser negligente, indiferente. Era a condição de Issacar. Ele é comparado a jumento forte de ossos largos, quer dizer, tinha força, era resistente, mas se contentou ficar deitado debaixo da carga. E muitas vezes o servo, a serva de Deus, que tem à sua disposição uma fonte inesgotável de poder, se contenta, se acomoda, deita-se debaixo da carga, e por que não dizer debaixo da cruz, e continua a vida como se nada tivesse acontecendo. A palavra do Senhor vem a nós para nos despertar. Estamos fracos, Deus tem a força para nos dar. Não podemos, o Senhor pode. Falta capacidade, o Senhor nos dá capacidade. Glórias ao nome do Senhor. Nós não podemos nos acomodar à fraqueza, ao desânimo, como Issacar, à semelhança de um jumento forte, ficar deitado debaixo da carga. É preciso reagir e seguir o caminho. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então o apóstolo diz que, pondo nestas coisas toda diligência, toma aí a bondade e associa com a fé. Quando o Senhor nos salvou, Ele nos deu a fé. Nos deu a fé salvífica, nos deu a fé fidelidade e nos deu até o dom da fé. Agora, é uma virtude que precisa ser posta em desenvolvimento, porque a Bíblia fala de fé pequena, de fé grande, de fé fraca, de fé morta e de fé santíssima. Então a fé é uma virtude que pode e deve ser posta em desenvolvimento. Então diligentemente traz a fé e traz também a bondade junta com a fé. Bondade, ou grande virtude, estamos falando que somos participantes da natureza de Deus. A bondade é uma virtude que com toda certeza caracteriza o próprio Deus. Deus é a fonte da bondade, Ele é benigno. Mas não é difícil encontrar um crente até se exaltando e dizendo: eu não sou bom não, eu não presto não. Eu conheci durante muito tempo um diácono que dizia assim: não, olhe para mim, olhe para Deus, porque eu não presto. E eu ficava pensando assim: olhar para Deus? Se a Bíblia diz que Deus está num trono de fogo, cercado de relâmpagos e de trovões, onde é que a pessoa ímpia vai ver Deus?
E aí fiquei pensando assim, olha, a igreja é o corpo de Cristo. Então, o mundo tem que ver Deus é na minha vida. É na vida dos amados. E Deus será visto em nós através também dessa virtude, bondade. Mas aí o crente se exalta e diz, ora, mas eu não sou bom, até Jesus disse para o moço rico, por que me chamas bom? Bom, isso não justifica, gente, sabe por quê? Porque o que Jesus estava fazendo ali era uma repreensão ao moço, porque o moço estava chamando Jesus de bom, não de coração, mas numa tentativa de convencer a Jesus para dar a ele a vida eterna por um preço mais barato. É como o infrator do trânsito que chama o soldado de tenente, vê se dá orgulho ao tenente para dispensar a multa que lhe deve ser aplicada. Então ele chamou Jesus de bom, não de coração, porque Jesus, ele é bom, nós pregamos que ele é bom, e nós vamos continuar dizendo que ele é bom. Agora ele não aceita a hipocrisia, não é? Ele julga os motivos do nosso coração. Glórias ao nome do Senhor. Então, nós precisamos cultivar a bondade. Afinal, qual é a nossa fonte? É a benignidade ou é a malignidade? A malignidade, ela vem de onde? Ela vem do diabo. A benignidade, ela vem de Deus. Nós estamos ligados a quem? Claro, estamos ligados a Deus. Então, Paulo diz, estejam cheios de toda bondade. E diz também que o fruto do Espírito é bondade, longanimidade, benignidade, aleluia, e tudo isso emana de Deus, e nós estamos ligados a Deus. Mas vamos dar uma acelerada, porque o tempo se vai. Então, o apóstolo continua, e no verso 5, ele diz que a bondade também precisa ter a soma do conhecimento. Fé, bondade e conhecimento. Traz aí o conhecimento e coloca junto. Ok, nós precisamos conhecer a Deus cada vez mais. A Bíblia, ela nos exorta sempre a prosseguir em conhecer o nosso Deus. Mas conhecer o nosso Deus mais do que um conhecimento intelectual. Conhecer a Deus muito mais em seus feitos em nossas vidas. Porque isso é que nos traz maior convicção. É possível muitos teólogos saberem muitas coisas acerca de Deus e não terem Deus na vida, não conhecerem verdadeiramente a Deus. Os fariseus, estudiosos, aplicados e dedicados, eles sabiam muito acerca de Deus, mas a grande maioria deles não tinham Deus na vida, não tinha Deus na vida. E assim, sem exagero, há muita gente que tem muitas informações sobre Deus, mas não tem Deus. E o apóstolo Paulo nos ensina a imergir em Deus. Capítulo 12 aos Romanos, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, e assim descobrireis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória. Teríamos muito o que dizer, mas vamos adiante, vamos dizer também que o apóstolo diz que é preciso trazer a temperança para somar com as demais virtudes. Ele está nos ensinando, amados, o passo a passo da vida cristã. Como se constrói o caráter cristão? Temperança.
Quando Paulo fala do fruto do Espírito, ele também fala da temperança. Normalmente aparece como domínio de si, domínio próprio, quer dizer, o autocontrole. E essa, de fato, é uma grande virtude. Inclusive, Tiago apresenta essa virtude como sendo uma virtude que, somada às demais, compõe a sabedoria que vem do alto. Ele fala de moderação. Amados, a moderação, deixa eu dizer aqui um entendimento sobre a moderação. É a virtude que nos capacita a pensar nas consequências de nossos atos enquanto são pensamentos. Então, se eu penso em fazer alguma coisa, quer seja boa ou quer seja má, e eu tenho a capacidade para parar e pensar no que virá depois, eu vou ter a feliz oportunidade de escolher, de recuar de tudo que é mal e seguir a tudo que é bom. Se as pessoas de fato parassem e pensassem, se as pessoas verdadeiramente tivessem a moderação, tivessem esse equilíbrio, essa temperança, essa sobriedade, essa capacidade de discernimento, não faríamos o que é mal, só faríamos o que é bom. E o Senhor nos capacita com essa virtude. Glórias ao nome do Senhor, glórias ao nome do Senhor nosso Deus. O apóstolo prossegue para dizer que deve-se trazer também a paciência ou a perseverança para somar com as demais virtudes. Perseverança, amados. É muito importante a perseverança, porque a caminhada do cristão não é de 10 anos, não é de 20 anos, não é de 35 anos. E qual é o tamanho do tempo da caminhada do cristão? É o tamanho da nossa existência, é o tamanho da nossa vida. Jesus disse: ser fiel até a morte e eu vou te dar a coroa da vida. E há pessoas, amados, eu conheci pessoas, e acredito que os amados que têm um longo tempo no caminho também já viram, já conheceram, mas eu conheci pessoas que pareciam tão espirituais, tão fortes, que parecia ser um robô eletrizado dando descarga elétrica para todo lado. Mas passou um tempinho, descarregou a bateria, desconectou a tomada, cortou a comunhão com o céu, e aí ficou só a lata. Acabou, morreu, defunto ambulante no meio da igreja. Valeu a pena? Não valeu. Então, na caminhada cristã, o que vale não é a velocidade com que caminhamos, é a paciência com que nós perseveramos. O autor aos Hebreus diz: correndo com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. É preciso perseverar. É 10 anos, é 20 anos, é 30, é preciso perseverar. Eu estou no caminho há 57 anos e com muita vontade de continuar caminhando. Eu sou aluno e professor da escola dominical há 52 anos. Mas todo domingo, só não no próximo, porque eu vou amanhecer aqui em Sergipe, né? Eu estou lá junto da minha classe, ensinando lá o meu pessoal, juntos aprendendo a ser crente de verdade. Glórias ao nome do Senhor. Perseverança no caminho de Deus. Não podemos voltar atrás, não podemos desistir, não podemos nos acomodar, não podemos, à semelhança de Issacar, se deitar debaixo da carga. Vamos então ver mais aqui. O apóstolo diz: traz também a piedade, ó grande virtude.
que é que Pedro está nos ensinando? Está nos ensinando como se desenvolve a vida cristã participando da natureza divina. É isso que ele está ensinando. Piedade, amados, entre muitas, essa é uma grande virtude. Mas eu aprendi a dizer uma coisa fácil e eu tenho a minha certeza aqui, eu não estou errado não. A virtude, essa virtude, amados, ela nos convida a pensar e a reconhecer o nosso tamanho e o tamanho de Deus. É por isso que ela nos inspira a adoração. É porque se eu sei o tamanho que eu sou e reconheço o tamanho de Deus, aí eu vou me prostrar diante dele para reverenciar, para adorar, para pedir misericórdia, porque ele é grande, eu sou pequeno. Ele é santo, 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 eternamente santo, e eu tenho os meus defeitos. Sem ele eu nada posso fazer. Então, ele é meu supridor, eu sou totalmente dependente. E se de fato nós consideramos essa verdade, nós nos prostramos diante dele e choramos, nos colocamos diante dele com o coração compungido para pedir: Senhor, me socorre. Porque muitos de nós, amados, precisam de fato reconhecer qual é o seu tamanho. Porque às vezes um de nós aparece pensando que é alguma coisa, querendo ser grande. Glória. Mas nós não somos grandes, nós somos pequenos, pequenos demais. Glória, bendito é o nome do Senhor. Aí o apóstolo prossegue e traz também a fraternidade, coloca em desenvolvimento a fraternidade. O nosso amor, glória, tem que ser posto em desenvolvimento. Agora, ele tem alguns obstáculos. E existe um obstáculo à nossa fraternidade que é muito notável. Sabe qual? A falta de reconhecimento do valor que os outros têm. Isso impede, isso dificulta o nosso desenvolvimento fraternal. Quando nós pensamos em nós, temos um alto reconhecimento por nós acima do merecido, e não reconhecemos o valor que os outros têm. Paulo exorta aos irmãos romanos: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo conceito mais elevado do que convém, mas cada um pense de si mesmo com moderação, conforme a medida da fé. Quero dizer, numa linguagem mais fácil, não pense, não ache que você é mais do que o que você é. Reconheça e considere somente aquilo que você é, e é pela graça de Deus, é pela fé. Aos Filipenses, o apóstolo diz: e não atente cada um para o que é propriamente seu. Ele está falando de reconhecimento de virtudes. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ele está mandando reconhecer o valor que os outros têm. Então, eu devo reconhecer o valor que os outros têm. E quanto a mim, o apóstolo ensina assim, que eu devo reconhecer que os outros são melhores do que eu. O mandamento difícil, sabe por quê? Porque tem aquele pregador que só a mensagem dele presta. Qualquer que seja o pregador, ele vai arrumar um defeito. Vai arrumar um defeito. Vai arrumar um defeito. O hino, a profecia,
o pastoreio. Para o exaltado, tudo tem defeito. Agora, o que ele faz é a perfeição. Pastor Bastos foi presidente da igreja em Fortaleza há 25 anos e vice-presidente mais de 30. Ele teve uma vida quase toda ali no Templo Central e ele presidiu a convenção e a igreja de Fortaleza há 25 anos. E eu ouvi muito ele dizendo assim: "Ora, tem pastor exaltado, viu?" Ele chegou numa igreja que tem 50 anos que existe, passou 6 meses, chegou aqui dizendo: Pastor Bastos, eu não encontrei nada lá, mas agora eu já fiz tudo, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Aí ele fazia essa análise e dizia assim: exaltado, 50 anos passaram 10 pastores, não fizeram nada, em 6 meses ele fez tudo, exaltado. Então isso é obstáculo à nossa fraternidade, gente. Muita gente não consegue cultivar esse amor uns com os outros por causa dessa exaltação pessoal. É bom lembrar: nada façais por contenda ou por vanglória, tudo se faça por humildade, cada um considerando os outros superiores a si. A última virtude, aqui já caminhando para o encerramento, o apóstolo diz: traz também o amor. Vamos lembrar, amados, que o amor é a virtude maior. Paulo disse que, ainda que fizesse proezas admiráveis, se a motivação não fosse o amor, para nada ia adiantar. E Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Então eu e meu Pai viremos para ele e faremos nele morada. Então tem aqui um cristão com o caráter de Deus, inabalável até. Um crente habitado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. É um gigante espiritual. O amor nos eleva a esta posição graciosa. Bendito é o nome do Senhor. Então o apóstolo, ele apresenta todas essas virtudes. Chegando aqui no versículo 8, ele diz: porque se em vós existirem e forem desenvolvendo essas coisas, elas não vos deixarão inúteis, não vos deixarão ociosos, não deixarão infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer, se vocês cultivam essas virtudes, vocês têm vida espiritual, vocês serão frutíferos. Porém, se essas virtudes não estiverem em vocês, vocês são cegos, nada enxergam ao longe, e ingratos também, porque vocês se esqueceram até do perdão dos vossos antigos pecados. E no verso 10 ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, procurai com diligência cada vez maior, tornar cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Porque fazendo assim, nunca, jamais tropeçareis. Olha a chegada, olha o triunfo, versículo 11: e assim achareis uma entrada ampla no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer dizer, assim a gente chega no céu. Moldados pela palavra. A palavra está nos ensinando a largada, o decurso do caminho e a glória da chegada. Agora, o grande problema, amados, do mundo religioso hoje, rotulado de evangelho, cristão, gospel, são tantos os títulos,
é que tem muita gente pregando o que Deus não mandou. Eu estou fazendo uma leitura, assim, do livro de Jeremias e vendo a reclamação constante de Deus contra os falsos profetas. É que os falsos profetas estavam pregando o que Deus não mandou, estavam prometendo o que Deus não mandou, estavam dizendo o que Deus não disse que eles dissessem. Isaías também faz essa reclamação, Deus faz essa reclamação através de Isaías. Ezequiel também. Gente, foi um período em que os falsos profetas se proliferaram e foi aquele inferno todo, inferno entre aspas, que levou à destruição de Jerusalém, de Judá, e foi todo mundo para o cativeiro. Foi aquela coisa horrenda que aconteceu. Nós estamos vivendo um mundo assim. É muita gente dizendo que Deus não mandou, prometendo o que Deus não está prometendo, dizendo que vai acontecer o que Deus não disse que vai acontecer. É a glória humana, é a busca da notoriedade. Você abre aqui, clica aqui, tem aqui a profecia, você digita assim, assim você vai ser a pessoa mais rica dessa cidade. Deus mandou dizer isso. Vou concluir lembrando umas palavras. Olha, Pedro diz assim: se alguém falar, fale conforme os oráculos de Deus. Ninguém é obrigado a falar. Eu sei que Pedro está falando do falar solene, do falar ao povo. Mesmo assim, ninguém é obrigado a falar. Mas se falar, fale conforme os oráculos de Deus. Transmita a mensagem de Deus. Gente, o apóstolo João, as palavras do apóstolo João têm me tocado tanto esses dias. E eu vou compartilhar aqui um pouquinho para dizer amém já já. Preste atenção nisso aqui. Quando João começa a escrever o livro de Apocalipse e se dirige às 7 igrejas da Ásia Menor, eu imagino que ele pensava que ia fazer um trabalho só para aquelas igrejas. Ele não sabia a dimensão universal que teria o seu livro. O livro de Apocalipse, composto das palavras de Deus. Nem ele sabia que ia escrever 22 capítulos. Mas ele faz questão de mostrar a origem da sua mensagem. Isso nos ensina tanto, amados. Ele diz que está escrevendo da parte daquele que era, que é e que há de vir. Ele diz que está escrevendo da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Ele fala que está escrevendo da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ele está escrevendo da parte do Deus Todo-Poderoso. Ele está escrevendo da parte do Espírito Santo, a quem ele chama de 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Ele está escrevendo da parte de Jesus Cristo, a quem ele chama de fiel testemunha, porque de fato Jesus é singular também nesta questão. A imensidão de testemunhas de Deus que já existiram e que existem aqui na terra, todas foram e são dependentes de compaixão e da misericórdia divina. Jesus não, por si só, ele é a testemunha fiel e verdadeira, independente de ajuda. Ele mesmo diz: eu sou, 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 eu sou. Primogênito dentre os mortos, aquele que ressuscitou na forma definitiva.
Somente ele é singular também nessa questão. Os demais que ressuscitaram morreram de novo. Ele ressuscitou revestido da imortalidade, da incorruptibilidade, recebeu a glorificação e foi exaltado soberanamente. Soberano dos reis da terra, ele é o maioral, ele é sim Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele tem o domínio, ele tem o controle, ele tem a soberania. O nome dele está acima de todo nome. A mensagem de João tinha origem. A mensagem que pregamos precisa ter origem. Precisa ter a mensagem de Deus. Há muita gente falsificando o evangelho, há muita gente pregando doutrina de homens, há muita gente pregando doutrina de demônios. Preguemos a mensagem de Deus. Mas João ainda identifica Cristo dizendo assim: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Gente, eu costumo dizer, é demais para nós. Mas ele quis. Ele quis derramar o seu sangue para nos lavar, para nos purificar. Mas ele ainda não parou a identificação de Jesus. Ele diz, é aquele que nos ama. Em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos constituiu. Nos fez, nos declarou oficialmente reis e sacerdotes para seu Deus e seu Pai. Glória. Essa é a mensagem que devemos pregar. Mensagem que emana do trono de Deus. Essa é a mensagem salvífica. É a mensagem que transforma, que vivifica, que molda o caráter. Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ok, amados, encerrei a pregação. Parece até que passei do tempo. Me perdoa, pastor Roberto José, me perdoa, pastor José Carlos de Lima, mas eu quero fazer uma oração, por favor. Meus pastores, me permitam, de pé. E eu vou dizer para os senhores, porque que eu sempre encerro as minhas preleções com esse momento de oração. 2003, é bem rapidinho, gente. Meus amados pastores, 2003, no mês de setembro, 4 dias, Jesus batizou mais de 120 pessoas com o Espírito Santo em Maracanaú. E numa das oportunidades, na hora que eu estendi as mãos para pedir para Jesus batizar, meus amados pastores, Deus me deu uma visão. As minhas mãos, meus braços cresceram, as minhas mãos ficaram lá na saída do templo. Esticou assim. E eu me assustei, viu, pastor Zé Carlos de Lima? E abri os olhos. Quando abri os olhos, estava no mesmo lugar, graças a Deus. Foi uma visão. Hoje eu tenho a revelação. Glória a Deus. É de estender as mãos para Deus abençoar as pessoas. Por isso eu sempre encerro as minhas preleções assim. Ainda segunda-feira eu fiz. Jesus batizou um bocado de jovens com o Espírito Santo. Jesus vai abençoar os meus irmãos. Deixa eu pedir, amados, vamos dar as mãos. É linda a nossa fraternidade. Vamos dar as mãos. Aleluia! Se puder, levanta-se um pouquinho, até onde não cause desconforto. Aleluia! E mais, fecha aí os teus olhos. Põe a tua mente no Senhor. Você tem o que agradecer, tem um montão de coisas.
Mas considere, Ele te ama e com seu sangue te lavou dos teus pecados. Ele nos ama e com seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Abre a tua boca e vai adorando, glorificando aquele que é a testemunha fiel e verdadeira, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos constituiu reis e sacerdotes para seu Deus e seu Pai. Ainda rendei manarraias, e ande rendei manarraias. Glória! Pai, abençoa os teus filhos. Eles estão de mãos dadas, de mãos levantadas também. Coloca nestas mãos a tua unção, tua autoridade, o teu poder, para que sejam mãos que sustentam, que edificam, que abençoam, que constroem, que se estendam para curar enfermos e expulsar demônios. Coloca labaredas de fogo nestas mãos. Senhor, toca nos nossos olhos. Vem ungir com o colírio do céu. Nos dá o desvendamento para que vejamos, Senhor, a grandeza do teu reino. Aleluia. Pai, nos dá a visão do teu reino. Nos dá a visão do teu reino. Nos dá a visão do teu reino. Senhor, toca nestes corações. Faz o incêndio. Faz o incêndio. Incendeia. Vem nos enriquecer com os dons espirituais. Línguas estranhas, profecia, palavra da ciência, palavra da sabedoria, discernimento de espíritos, interpretação de línguas, dons de curar, dom da fé, dom da operação de maravilhas. Aleluia! Derrama a tua bênção poderosamente. Derrama a tua bênção. Toca nos teus servos. Faz também o milagre da cura divina. Glória! Ainda alguns segundos, abre a tua boca e glorifica o Senhor em voz alta.